Prefácio. Somos um país com Estado forte e uma sociedade civil frágil. Nossa história é caracterizada por constituições, códigos, leis e decretos, num emaranhado legal caótico. Mas nada consegue regular o bom funcionamento da democracia brasileira. Ética, moralidade, competência, eficiência e compromisso público simplesmente desapareceram. Temos um amontoado de políticos vorazes e saqueadores do erário. Vivemos uma época de vale tudo. São raríssimos os homens públicos. Foram substituídos pelos políticos profissionais. Todos querem enriquecer a qualquer preço e rapidamente. Não importam os meios. Garantidos pela impunidade, sabem que se forem apanhados, tem sempre uma banca de advogados regiamente pagos para livrá-los de alguma condenação. São anos marcados pela hipocrisia. Não há mais ideologia. Longe disso. A disputa política é pelo poder, que tudo pode e no qual nada é proibido. Pois os poderosos exercem o controle do Estado, controle no sentido mais amplo e autocrático possível. Feio não é violar a lei, mas perder uma eleição, estar distante do governo. O Brasil de hoje é uma sociedade invertebrada, com raros momentos de reação. O panorama político foi ficando cada vez mais cinzento e que dificulta identificar as diferenças. Partidos, ações administrativas e programas partidários são meras fantasias, sem significado e facilmente substituíveis. O prazo de validade de uma aliança política, de um projeto de governo, é sempre muito curto. O aliado de hoje é facilmente transformado no adversário amanhã. Tudo porque o que os unia era meramente o espólio do poder. Nesse universo sombrio, somente os áulicos, e são tantos, é que podem estar satisfeitos. São os modernos bobos da corte, que devem sempre alegrar e divertir os poderosos, ser servis, educados e gentis. E não é de bom tom dizer que o rei está nu. Sobrevivem sempre elogiando e encontrando qualidades onde só há o vazio. Mas a realidade acaba se impondo. Nenhum dos três poderes consegue funcionar com um minuto de eficácia e eficiência e republicanismo. Todos estão marcados pelo filhotismo, pela corrupção e pela incompetência. Nas três esferas, municipal, estadual e federal. O país conseguiu desmoralizar até novidades como as formas de alternativas de trabalho social e as organizações não governamentais, as ONGs. A política nacional tem a seriedade das comédias, mas ninguém tem o talento de um bom comediante. Os nossos políticos, em sua maioria, são canastrões. O quadro é desolador. Alguns mal sabem falar. É difícil, muito difícil mesmo, sem exagero, entender o que estão se tratando. Em certos momentos, parecem fazer parte de alguma sociedade secreta, pois nós, os pobres cidadãos, temos dificuldades de compreender certas decisões. Mas não se esqueçam do ritualismo. Se não há seriedade no tratado dos assuntos públicos, eles tentam manter as aparências, mesmo que nada republicanas. O Supremo Tribunal Federal tem funcionários apenas para colocar as capas nos ministros, são chamados de capinhas, e outros para puxar a cadeira, nas sessões públicas, quando algumas excelências têm de se sentar para trabalhar. Vivemos numa república bufa. A constatação não é feita com satisfação. Muito pelo contrário.
As notícias são desesperadoras. A falta de compostura virou grife. Parece quanto mais canalha, melhor. Os corruptos já não ficam envergonhados. Buscam até justificativas históricas para privilégios. O cidadão, por sua vez, não se habitua a protestar, porque não tem quem o ouça. A grande ouvidoria do povo brasileiro é a imprensa. E por quê? Porque o Estado não tem ouvidos. O jornalismo, ao longo da história brasileira, desempenhou um papel muito importante. Foi a voz do povo desprezado pelos poderes constituídos. E essa história é longa. Basta recordar as lutas memoráveis do abolicionismo, do republicanismo, e em defesa de uma sociedade efetivamente democrática. Em certo momento da nossa história, tivemos algum tipo de debate político. Contudo, nas décadas mais recentes, fomos virando o país do sim, preferencialmente do sim. Sim, senhor. Enfrentar esse estado de coisas não é tarefa fácil. Poucos expõem a sua posição e defendem, debatem, remam contra a corrente. Raquel Sherazade é uma exceção. Corajosa, determinada e ousada, rompeu com o jornalismo de nhen, aquele jornalismo chapa branca, que não se posiciona, que sempre está em cima do muro. Ela presta um valoroso serviço público, pois incentiva a mobilização e o debate popular. Raquel demonstra que, ao discordar, precisamos ter argumentos e defendê-los, independentemente de serem populares ou não. Ela mostra ter princípios. Em um país que teve um presidente que se caracterizou por ter como princípio não ter princípios. Raquel não tergiversa, mas enfrenta o problema, dá sua opinião e apresenta sugestões. O Brasil tem cura é uma reflexão criativa e pessoal sobre a conjuntura complexa que vive o nosso país. Raquel traça um panorama do Brasil, dos seus dilemas, alguns históricos, e ao mesmo tempo descreve a sua trajetória. Como jornalista. Como de hábito, não tem papas na língua, não se esconde, não tem medo. Tenho certeza de que o leitor vai gostar deste livro corajoso e propositivo. Marcos Antônio Villa, historiador, mestre em sociologia, doutor em história e comentarista de problemas jornalísticos.